Imagine uma versão da Bíblia diferente da que conhecemos hoje. Um texto sagrado que guarda as chaves para desvendar alguns dos segredos mais profundos da história do cristianismo. Segredos tão impactantes que foram escondidos por séculos. Essa Bíblia especial vai além dos 66 livros encontrados nas versões tradicionais usadas pela maioria das denominações cristãs. Ela contém 88 livros, incluindo textos que foram proibidos, censurados e considerados perigosos pelas autoridades da igreja primitiva. O que esses textos poderiam revelar? Pense na possibilidade de descobrir verdades ocultas sobre seres celestiais, os misteriosos Nefilim e profecias apocalípticas que descrevem o fim dos tempos com detalhes jamais vistos. Esses escritos podem trazer revelações sobre a luta cósmica entre a luz e as trevas, as hierarquias celestiais e o papel decisivo de anjos e demônios no destino da humanidade. Nesta apresentação, vamos explorar os livros enigmáticos da Bíblia Ortodoxa Etíope, uma coletânea que inclui narrativas ausentes do cânone cristão tradicional. Por que esses livros foram deixados de fora? O que havia de tão desconfortável neles para que líderes da Igreja Ocidental decidissem excluí-los das coleções bíblicas oficiais? Acompanhe comigo enquanto investigamos essas questões e, ao final desta jornada, você vai entender por que esses livros foram considerados ameaçadores e quais verdades impressionantes eles podem revelar. Verdades capazes de transformar completamente a forma como vemos a Bíblia. Vamos começar por aqui. Enquanto a maioria dos cristãos conhece a Bíblia cristã padrão, ou a versão do Rei Jaime, ambas com 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, a Bíblia Ortodoxa Etíope contém 88 livros. Sim, são 22 livros a mais. E eles não são meros apêndices ou comentários complementares, mas escrituras sagradas completas, que um dia foram muito respeitadas e, mais tarde, excluídas da doutrina cristã dominante. Alguns desses textos foram essenciais para as primeiras comunidades judaicas e cristãs, valorizados por séculos por suas visões proféticas, revelações celestiais e relatos de tempos antigos que não aparecem em outras escrituras. Porém, foram rejeitados por concílios da Igreja, especialmente após o Concílio de Nicéia em 325 d.C., por causa de seu conteúdo controverso, temas místicos profundos ou conexões fortes com a herança judaica. A relação da Etiópia com a Bíblia é muito mais antiga do que normalmente se imagina. Antes mesmo da colonização europeia e da expansão do cristianismo pelo Império Romano, o antigo reino da Etiópia já havia desenvolvido uma tradição espiritual profundamente ligada aos ensinamentos bíblicos. O cristianismo chegou à Etiópia no século IV, quando o reino de Aksum adotou oficialmente a fé cristã, fazendo do país um dos primeiros do mundo a se declarar cristão, antes de muitas nações ocidentais. Desde então, a Bíblia, escrita na antiga língua etíope, Ge'ez, tornou-se um pilar da vida espiritual etíope. Mas os laços da Etiópia com a história bíblica talvez remontem a um tempo ainda anterior ao cristianismo. Segundo uma tradição etíope muito antiga, essa conexão começou com a rainha de Sabá, que teria viajado da Etiópia a Jerusalém para encontrar o rei Salomão por volta do século X a.C. Enquanto esse encontro é mencionado brevemente na Bíblia Ocidental, os relatos etíopes oferecem uma versão muito mais rica. Segundo as escrituras etíopes, a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um filho, Menelik II, que mais tarde se tornou o primeiro imperador da Etiópia. A história fica ainda mais fascinante com a afirmação de que Menelik II teria retornado à Etiópia levando a Arca da Aliança.
o baú sagrado que guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Para os etíopes, esse não foi apenas um evento histórico, mas uma missão divina que colocou a Etiópia como guardiã escolhida da Arca da Aliança e uniu de forma única o destino espiritual do país à história sagrada de Israel. Dada a ligação tão significativa com os textos e artefatos fundamentais da tradição bíblica, não é surpreendente que a Etiópia tenha se transformado em um verdadeiro bastião de espiritualidade. Este país não apenas adotou o cristianismo rapidamente, mas também se tornou guardião de escrituras antigas que, mais tarde, foram excluídas do cânone cristão padrão em outras partes do mundo. Protegida das influências da Europa Ocidental, a Etiópia continuou a preservar esses textos sagrados dentro de sua Bíblia ortodoxa, mantendo-os como partes essenciais de sua prática religiosa durante séculos, mesmo enquanto desapareciam gradualmente dos textos cristãos ocidentais. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Por que esses textos específicos foram omitidos da Bíblia canônica? As razões são tão complexas quanto fascinantes. Alguns textos foram excluídos porque apresentavam ideias consideradas excessivamente místicas ou especulativas. Por exemplo, o livro de Enoque explora os domínios de seres celestiais, anjos caídos e os Nefilim, gigantes enigmáticos nascidos da união entre humanos e anjos. Essas visões apocalípticas, que revelam os mistérios do céu e do inferno, as origens do pecado e o julgamento final de Deus, foram vistas como subversivas demais para serem aceitas pela igreja primitiva. Além disso, certos livros foram rejeitados por sua forte ligação com as tradições judaicas. Escritos como o Livro dos Jubileus e os Livros dos Macabeus destacam a observância rigorosa das leis judaicas, incluindo o sábado, as regras alimentares e a circuncisão. Isso representava um desafio em um momento em que a igreja cristã nascente tentava estabelecer uma identidade própria, distinta do judaísmo. Esses livros ameaçavam confundir as fronteiras entre as duas religiões, colocando em risco a nova identidade que o cristianismo buscava consolidar. Outro fator é que alguns textos foram vistos como ameaças à ortodoxia, a doutrina unificada que os líderes da igreja procuravam estabelecer. Eles temiam que esses livros promovessem interpretações teológicas divergentes, especialmente em relação ao papel dos anjos, à vida após a morte e ao julgamento divino. Incluir esses textos no cânone poderia ter levado a disputas teológicas ou divisões internas, possivelmente incentivando heresias no seio da igreja primitiva. A situação se intensificou ainda mais durante o período colonial, especialmente quando potências europeias como a Itália tentaram dominar a Etiópia. A Bíblia ortodoxa etíope passou a ser vista não apenas como um conjunto de textos religiosos, mas como um símbolo de resistência espiritual e cultural. Seu conteúdo exclusivo, que conecta espiritualmente a Etiópia a Israel e as raízes do cristianismo, servia como um escudo contra o imperialismo religioso e cultural europeu. As forças coloniais tentaram suprimir a autonomia religiosa etíope e impor normas religiosas ocidentais, enfraquecendo assim a herança espiritual única preservada na Bíblia ortodoxa etíope. Então, que segredos profundos guardam esses livros banidos? Por que os líderes das igrejas ocidentais os viam com tanta preocupação? Será que esses escritos antigos revelam profecias ocultas, descrevem seres de outros mundos e expõem verdades escatológicas importantes demais para serem ignoradas? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhá-lo com quem também quer descobrir os mistérios escondidos da Bíblia. Para entender plenamente por que a Bíblia ortodoxa etíope inclui tantos textos ausentes da Bíblia cristã convencional,
precisamos mergulhar mais fundo na narrativa histórica e espiritual única da Etiópia. Começamos no século IV d.C., um período em que o cristianismo ainda não havia sido amplamente aceito no mundo. Nessa época, o reino de Aksum, localizado onde hoje é a Etiópia, surgiu como uma das primeiras nações a declarar o cristianismo como religião oficial. Essa decisão marcante consolidou o papel da Etiópia como um dos pilares do cristianismo e a posicionou entre os primeiros países a manter uma tradição cristã contínua. O que motivou essa transformação religiosa? As origens do cristianismo na Etiópia não estão ligadas à ação de missionários europeus, como muitos acreditam. A Igreja Ortodoxa Etíope traça sua herança diretamente ao apóstolo Filipe e ao encontro que teve com um oficial etíope, descrito em Atos 8, 26 a 40. Esse oficial, depois de ser batizado por Filipe, voltou à Etiópia e estabeleceu ali a fé cristã, lançando as bases para as tradições cristãs do país. Nos séculos seguintes, essa fé em crescimento tornou-se a religião oficial do influente reino de Aksum. O estabelecimento formal do cristianismo na Etiópia foi apoiado pela Igreja Copta de Alexandria, que também iniciou a tradução das escrituras bíblicas para o Ge'ez, a língua clássica etíope. À medida que a fé se espalhava pelo Império Aksumita, a Igreja Etíope incorporava não apenas os 66 livros encontrados na maioria das Bíblias cristãs, mas também um conjunto mais amplo de escritos judaicos e cristãos primitivos. Esses textos, muitas vezes considerados esotéricos, polêmicos ou excessivamente ligados às tradições judaicas, foram rejeitados ou até proibidos pela Igreja Ocidental. No entanto, a Etiópia preservou esses escritos, integrando-os ao seu rico patrimônio religioso. Essa aceitação precoce do cristianismo também permitiu à Etiópia manter sua autonomia religiosa, distinta da comunidade cristã mais ampla. Enquanto o Império Romano e a Igreja Ocidental buscavam unificar o cânone bíblico, a Etiópia permaneceu à parte dessas decisões, mantendo com orgulho suas tradições e escrituras antigas. Como resultado, a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui não apenas os livros tradicionais do Antigo e do Novo Testamento, mas também escritos adicionais que oferecem uma visão profunda do pensamento judaico e cristão primitivo. A ligação da Etiópia com as narrativas bíblicas vai muito além do surgimento do cristianismo. Para entender plenamente essa conexão, é preciso voltar ainda mais no tempo, cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. A tradição etíope traça suas origens bíblicas a uma figura extraordinária, a Rainha de Sabá. Mencionada brevemente na Bíblia Ocidental em 1 Reis 10, 1 a 13, e 2 Crônicas 9, essa poderosa rainha teria viajado de terras distantes que os etíopes acreditam incluir partes da atual Etiópia e do Iêmen para visitar o rei Salomão em Jerusalém. Enquanto as escrituras ocidentais oferecem apenas um breve relato dessa visita, a narrativa etíope apresenta uma história muito mais rica e detalhada. O Quebra-Nagast, um texto reverenciado na Etiópia, amplia essa história ao descrever a rainha de Sabá, conhecida localmente como Maqueda, tendo um filho com o rei Salomão, chamado Menelik, que mais tarde se tornou o primeiro imperador da Etiópia. A história se torna ainda mais fascinante com a afirmação de que Menelik, ao atingir a idade adulta, viajou até Jerusalém para conhecer seu pai, Salomão. Ao retornar para a Etiópia, ele teria trazido consigo um dos artefatos mais sagrados da tradição bíblica, a Arca da Aliança. Esse baú sagrado, que supostamente guardava as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, é, segundo a tradição etíope, preservado até hoje em solo etíope. Essa profunda relação histórica com a herança sagrada de Israel influenciou significativamente o cristianismo etíope,
Para os etíopes, a Arca da Aliança simboliza uma missão divina que liga diretamente a Etiópia ao povo escolhido de Israel. Em vez de se enxergar como um elemento periférico, a Etiópia se vê como um participante essencial no plano divino de Deus, com a responsabilidade de guardar a arca e preservar as verdades bíblicas antigas. Enquanto o cristianismo ocidental focava em definir e restringir o cânone bíblico, a Etiópia se dedicava a proteger uma coletânea ampla de escritos cristãos e judaicos primitivos. Além disso, o isolamento geográfico e cultural da Etiópia em relação à Europa permitiu que o país resistisse às influências do Concílio de Nicéia e de outras decisões canônicas, mantendo viva sua herança religiosa única. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., marcou um ponto decisivo para o cristianismo dentro do Império Romano, reunindo líderes da Igreja para definir doutrinas centrais e determinar o status canônico de diversas escrituras. Durante esse concílio, a Igreja Ocidental começou a formar uma Bíblia que deixava de fora textos considerados demasiado judaicos, místicos ou especulativos. Obras como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e os livros dos Macabeus foram excluídas devido às suas explorações profundas dos reinos angelicais ou à sua forte fidelidade às tradições judaicas. No entanto, a Etiópia permaneceu amplamente imune a essas deliberações, devido aos seus vínculos sólidos com as origens cristãs coptas. Essa independência permitiu à Etiópia conservar um espectro mais amplo de escritos bíblicos. Como resultado, a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui não apenas os 66 livros padrão encontrados na maioria das Bíblias cristãs, mas também outros 22 livros que foram excluídos ou banidos do cânone ocidental. A Etiópia emergiu, assim, como um bastião de continuidade espiritual, onde antigas tradições cristãs foram preservadas sem as influências doutrinárias da Europa Ocidental. A Bíblia Ortodoxa Etíope é distinta das usadas na maior parte do mundo cristão atual. Ela é um artefato vivo da era primitiva do cristianismo, pouco alterado pelas disputas teológicas e pelos conflitos políticos que reformularam a Bíblia Ocidental. A inclusão desses textos, que a Igreja Ocidental considerou supérfluos, não é apenas uma curiosidade histórica. Ela evidencia a diversidade de pensamento sobre o que realmente constituía a Escritura Sagrada no cristianismo primitivo. Muitos dos textos descartados pela Igreja Ocidental ainda carregam um peso espiritual significativo. Por exemplo, o livro de Enoque oferece um retrato detalhado dos anjos caídos, suas interações com os seres humanos e seu julgamento final. Uma narrativa que influenciou profundamente as primeiras concepções cristãs sobre o pecado, o mal e a escatologia. No livro dos Jubileus, vemos uma interpretação judaica única da história bíblica, que lança nova luz sobre a vida dos patriarcas e destaca o papel crucial dos seres angelicais na condução do destino humano. Esses escritos nos dão acesso a um capítulo amplamente negligenciado da história cristã, um tempo em que as ideias teológicas ainda estavam em formação e os limites da ortodoxia religiosa eram amplamente debatidos. Na Etiópia, esses textos nunca foram excluídos. Sempre fizeram parte integral de sua tradição espiritual, sendo valorizados tanto quanto os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. Isso nos leva a refletir: por que esses textos foram rejeitados em outros lugares? Que aspectos dessas escrituras sagradas levaram a Igreja Ocidental a considerá-las impróprias para a Bíblia? As respostas são tão complexas quanto fascinantes, envolvendo conflitos teológicos, políticos e culturais. Nesta discussão, vamos explorar as razões profundas pelas quais esses textos foram marginalizados pelas autoridades cristãs primitivas e por que a Etiópia decidiu mantê-los.
Uma das principais razões para a exclusão desses livros está ligada aos seus elementos místicos, ensinamentos espirituais profundos que adentram territórios considerados especulativos. Textos notáveis como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus abordam temas esotéricos, detalhando amplamente o domínio celestial, a ordem dos anjos e suas interações com os seres humanos. Por exemplo, o livro de Enoque apresenta um retrato detalhado dos vigilantes, anjos que caíram em desgraça, se misturaram com os humanos e cujos descendentes, os Nefilim, trouxeram grande corrupção ao mundo. Esses anjos não apenas desafiaram a autoridade de Deus, mas também compartilharam conhecimentos secretos com a humanidade, incluindo as artes da guerra, da feitiçaria e da astrologia. Narrativas como essas se desviam bastante do tema central da salvação que prevalece na Bíblia Ocidental. Nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente após o decisivo Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a Igreja Ocidental passou a ver com desconfiança certas doutrinas especulativas. Os líderes religiosos temiam que o foco intenso em temas como anjos, guerras cósmicas e o fim dos tempos pudesse desviar os fiéis para interpretações místicas ou obscuras das Escrituras, distanciando-os das mensagens fundamentais do cristianismo, especialmente da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Acreditava-se que esse tipo de ênfase poderia desviar a atenção da mensagem essencial de redenção e salvação. Esse receio em relação à teologia especulativa levou à exclusão de determinados textos do cânone da Igreja Ocidental. O livro de Enoque, por exemplo, que foi bastante popular entre os primeiros cristãos, especialmente dentro da comunidade essênia, um grupo que muitos estudiosos acreditam ter influenciado o pensamento cristão primitivo, acabou sendo deixado de fora. Este e outros textos exploravam profundamente os reinos espirituais e a saga dos anjos caídos, sendo considerados especulativos demais sobre o invisível e o místico. Por outro lado, a Igreja Etíope não enxergava esses escritos apócrifos como meras distrações, mas sim como peças-chave para compreender o conflito espiritual contínuo entre o bem e o mal. O cristianismo etíope, portanto, incorporou esses elementos místicos, reconhecendo seu valor na revelação dos reinos divinos e das complexas dinâmicas da criação de Deus. Outro fator importante para a exclusão desses livros foi sua forte ligação com os costumes e leis judaicas, que passaram a ser vistos como distintos das práticas cristãs emergentes. Textos como o livro dos Jubileus e os livros dos Macabeus, que enfatizavam a observância rigorosa das leis judaicas, como o sábado, a circuncisão e as regras alimentares, foram particularmente afetados. Escritos durante um período em que judaísmo e cristianismo ainda não estavam plenamente separados, esses livros expressavam uma perspectiva que ressaltava a importância contínua da lei mosaica. Especificamente, o livro dos Jubileus, também conhecido como Pequeno Gênesis, não apenas reconta a narrativa bíblica da criação até a entrega da lei no Monte Sinai, como também defende com fervor a observância perpétua das festas judaicas, do sábado e dos rituais de pureza. O livro ainda promove um calendário solar de 364 dias, que seria o cronograma divino original dado ao povo judeu, em contraste com o calendário lunar adotado posteriormente. À medida que o cristianismo evoluía, houve um esforço intencional para distinguir suas crenças e práticas das do judaísmo, o que levou à marginalização de textos profundamente enraizados na tradição judaica. A comunidade cristã primitiva buscava ampliar seu apelo aos não-judeus,
o que levou a um afastamento gradual da rígida observância das leis e costumes judaicos. O apóstolo Paulo foi um defensor fervoroso dessa mudança, promovendo a ideia de que a fé em Cristo, e não o cumprimento da lei mosaica, era o verdadeiro caminho para a salvação. Como resultado, a Igreja Ocidental passou a considerar livros que enfatizavam fortemente as leis judaicas, como os Jubileus e os Macabeus, como desatualizados e desnecessários. Em contraste direto, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve uma forte conexão com suas raízes judaicas, traçando suas origens à lendária união entre o rei Salomão e a rainha de Sabá, da qual teria nascido Menelik I, fundador da dinastia salomônica na Etiópia. Essa linhagem histórica fez com que o cristianismo etíope preservasse um vínculo profundo com os costumes judaicos, enxergando-os como partes essenciais da fé e não como obstáculos. Consequentemente, textos como os Jubileus e os Macabeus permaneceram como partes vitais do cânone ortodoxo etíope, refletindo uma fusão única entre a lei do Antigo Testamento e a nova aliança da salvação cristã. Na Etiópia, os Macabeus não são apenas figuras históricas, mas heróis venerados que exemplificam a fidelidade à fé e a defesa da identidade religiosa diante da opressão. Suas histórias de coragem e apoio divino em meio à dominação estrangeira têm grande ressonância dentro da tradição cristã etíope, tornando-se fonte de inspiração e orientação espiritual. Essa valorização da resistência judaica e da fidelidade aos mandamentos de Deus reforça o caráter singular do cristianismo na Etiópia, que acolhe essas narrativas como componentes fundamentais de sua herança religiosa. A exclusão de certos livros do cânone cristão também foi motivada pela preocupação com seu potencial de desafiar a ortodoxia cristã emergente. Durante os primeiros anos da Igreja, marcados por transição e necessidade de consolidação doutrinária, era fundamental estabelecer uma teologia coesa que unificasse a fé. À medida que o cristianismo se expandia pelo Império Romano, surgiam diversas seitas e interpretações divergentes, algumas das quais foram consideradas heréticas pelos líderes da Igreja nascente. A inclusão de textos na Bíblia Ortodoxa Etíope que apresentavam perspectivas teológicas alternativas era vista com desconfiança pela Igreja Ocidental. Esses líderes temiam que tais escritos pudessem causar confusão ou divisão nas comunidades cristãs em formação. Por exemplo, textos como o Livro de Enoque forneciam relatos detalhados sobre os vigilantes, os anjos caídos e os Nefilim, temas considerados especulativos e distantes do foco central dos ensinamentos cristãos, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. As autoridades da Igreja primitiva estavam determinadas a manter o foco na mensagem central do sacrifício redentor de Cristo, evitando o envolvimento com narrativas especulativas sobre anjos e reinos sobrenaturais. O objetivo maior era promover uma doutrina cristã unificada, que pudesse ser amplamente aceita por diferentes comunidades. Assim, textos que ofereciam visões divergentes ou que enfatizavam excessivamente assuntos místicos foram excluídos, com o propósito de preservar a harmonia e a clareza doutrinária. O Concílio de Nicéia, junto com os concílios posteriores da Igreja, teve um papel fundamental na formação do cânone cristão, guiando os fiéis para uma compreensão clara do papel central de Cristo na história da salvação. Ao focar nos evangelhos e nos ensinamentos diretos de Cristo, esses concílios buscaram oferecer um guia definitivo para a ortodoxia cristã. Mas esse foco levou à exclusão de textos que exploravam os mistérios espirituais mais amplos do universo. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa Etíope não via esses textos como ameaças à ortodoxia, mas sim como riquezas que ofereciam uma compreensão mais profunda do cosmos divino, incluindo o funcionamento dos anjos,
o julgamento dos seres caídos e os eventos do fim dos tempos. Para a Etiópia, esses escritos não eram meras especulações, mas elementos essenciais que complementavam o Novo Testamento, apresentando uma visão mais abrangente da luta eterna entre o bem e o mal. A era colonial também influenciou a percepção e o status da Bíblia ortodoxa etíope. Especialmente durante as tentativas da Itália de colonizar a Etiópia no final do século XIX e início do século XX, o rico patrimônio cristão da Etiópia e seu antigo cânone bíblico foram vistos como obstáculos à dominação europeia. A independência espiritual, representada pela Igreja Ortodoxa Etíope, com suas tradições cristãs únicas e antigas, anteriores às de muitos países europeus, simbolizava uma forma de resistência contra os poderes coloniais. A Bíblia Ortodoxa Etíope, com seus textos inclusivos e ligações diretas a Israel antigo e à Igreja cristã primitiva, possuía um poder espiritual e político significativo que era considerado inconveniente pelos colonizadores europeus. Os esforços para marginalizar ou proibir esses textos não eram apenas disputas teológicas, mas parte de uma estratégia mais ampla para enfraquecer a identidade espiritual distinta da Etiópia e impor normas religiosas ocidentais. Essa resistência espiritual acompanhava a resistência física da Etiópia ao domínio colonial, simbolizando não apenas sua independência nacional, mas também sua soberania espiritual duradoura. Assim, a Bíblia Ortodoxa Etíope, repleta de textos e interpretações únicas, representava um desafio à ordem religiosa ocidental estabelecida, questionando a supremacia do catolicismo e do protestantismo, e afirmando uma narrativa cristã poderosa e independente. A possível ameaça que as potências coloniais perceberam na autonomia espiritual da Etiópia pode, de fato, ter tido um papel importante na marginalização da Bíblia Ortodoxa Etíope. Essa coleção única de escrituras, que inclui textos ausentes no cânone bíblico padrão, talvez representasse uma forma de independência religiosa e cultural que as forças coloniais frequentemente buscavam suprimir em seu esforço de controlar e influenciar os territórios ocupados. A Bíblia Ortodoxa Etíope contém uma vasta coleção de textos que oferecem percepções profundas sobre dimensões espirituais, narrativas antigas e planos divinos, os quais não são amplamente reconhecidos em outras tradições cristãs. Esses textos proporcionam uma compreensão mais ampla da espiritualidade e da intervenção divina, preservando um conhecimento que foi tanto reverenciado quanto contestado ao longo da história. Entre esses textos profundos, o livro de Enoque se destaca. Ele explora as complexas dinâmicas do cosmos e a hierarquia espiritual de forma mais detalhada do que a maioria dos escritos bíblicos tradicionais. A narrativa do livro de Enoque começa com um relato impressionante de 200 seres angelicais conhecidos como os vigilantes, encarregados de observar a atividade humana. No entanto, a missão deles toma um rumo sombrio quando desenvolvem um afeto proibido por mulheres humanas. Liderados por Semjaza, esses anjos desobedecem às ordens divinas, descem à terra para se unirem às mulheres e dão origem aos Nefilim, gigantes enigmáticos descritos como uma força destrutiva e maligna. A história se torna ainda mais impactante porque os anjos caídos não apenas ultrapassam os limites estabelecidos por Deus, mas também oferecem aos humanos conhecimentos proibidos. Esse conhecimento, incluindo artes da guerra, magia, embelezamento e astrologia, é visto como uma corrupção da ordem divina. Essas revelações trouxeram caos à terra, e os Nefilim, os poderosos descendentes dos anjos com os humanos, contribuíram para a degradação moral que se espalhou entre a humanidade. A natureza destrutiva e maliciosa deles chegou a tal ponto que Deus decidiu purificar o mundo através de um grande dilúvio.
Antes dessa catástrofe, Deus enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para lidar com os anjos rebeldes. A missão deles era capturar os vigilantes e confiná-los ao abismo, onde ficariam presos até o dia do julgamento. Esses vigilantes e seus descendentes foram considerados tão corrompidos que Deus eliminou sua presença da terra, mas seu legado sombrio continua entre os humanos. Conte para a gente nos comentários se você gostaria de um vídeo dedicado ao livro de Enoque e à rebelião angelical. Em outro trecho conhecido como o Livro das Parábolas, dentro do próprio Enoque, são apresentadas visões apocalípticas em que Enoque profetiza o surgimento de uma figura messiânica chamada Filho do Homem. Curiosamente, essa figura se assemelha muito a Jesus Cristo, que recebe o mesmo título no Novo Testamento. As profecias de Enoque revelam um julgamento final com a queda dos ímpios, incluindo os anjos caídos, num abismo de fogo, enquanto os justos são prometidos com a vida eterna. Essa narrativa mostra vividamente o confronto final entre as forças do bem e do mal, envolvendo anjos, demônios e a humanidade, todos esperando seu destino diante do trono de Deus. Em uma das sessões mais misteriosas de Enoque, chamada Livro Astronômico, o véu é retirado sobre os mecanismos celestiais do cosmos. Nesse trecho, Enoque recebe revelações sobre a organização divina das estrelas, planetas e estações, detalhando um calendário baseado no Sol, criado para alinhar a humanidade com o ritmo da criação. O texto explica que os corpos celestes não vagam ao acaso, mas seguem um trajeto definido, guiado por forças angelicais sob ordem de Deus. Esse arranjo meticuloso garante que o Sol, a Lua e as estrelas mantenham sua ordem específica. O texto aconselha a humanidade a seguir esse calendário solar, em vez do modelo lunar, destacando sua importância para viver em harmonia com a criação de Deus. A continuidade desse calendário solar na Igreja Ortodoxa Etíope hoje é uma prova de suas raízes profundas e da duradoura influência das revelações de Enoque. Mudando o foco para o livro dos Jubileus, esse texto apresenta uma reinterpretação única da história bíblica, desde a criação até a entrega da lei no Monte Sinai, destacando as dimensões espirituais do tempo de Deus e a importância eterna de suas leis. No centro de Jubileus está a ideia de que o tempo é regido por um calendário sagrado, administrado por anjos. Revelado a Moisés no topo do Sinai, esse calendário se baseia num ciclo solar, com um ano de 364 dias, dividido em ciclos de jubileu, períodos de 49 anos. A narrativa reforça a importância desse sistema para manter a ordem cósmica estabelecida por Deus. Por que isso é significativo? O livro dos Jubileus argumenta que desviar-se desse calendário solar em favor de um sistema baseado na Lua causa um desalinhamento com a estrutura temporal originalmente estabelecida por Deus, levando a humanidade a se afastar do plano divino. O calendário etíope, ainda em uso pela Igreja Ortodoxa Etíope, segue esse ciclo solar, refletindo a crença de que manter a precisão no tempo é essencial para permanecer em harmonia com a ordem divina. Isso levanta questões intrigantes. Será que séculos seguindo um calendário diferente nos afastaram do plano original de Deus? Estaria o mundo fora de sintonia com o cronograma divino planejado? Jubileus não apenas apresenta a linha do tempo cósmica, como também revela o envolvimento profundo dos anjos na formação espiritual dos primeiros patriarcas, como Adão, Noé e Abraão. Esses seres celestiais os instruíram na observância do sábado, nos detalhes dos ritos sacrificiais e nas leis de pureza. Essas orientações não foram exclusivas aos israelitas, mas faziam parte de uma ordem divina perpétua, revelada aos justos desde o princípio.
O envolvimento direto dos anjos mostra que as leis de Deus não estão limitadas ao tempo, pois antecedem a aliança do Monte Sinai e permanecem constantes ao longo das eras. Essa continuidade revela que, mesmo antes da revelação formal da lei no Sinai, os estatutos de Deus já eram conhecidos e seguidos por aqueles que viviam em comunhão com Ele, sob a orientação dos seus mensageiros celestiais. Voltando-se para os livros dos Macabeus, esses textos relatam atos de resistência corajosa e intervenções divinas. Um aspecto singular da Bíblia ortodoxa etíope é a inclusão de 3 livros dos Macabeus, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre as provações da fé sob opressão. O primeiro livro dos Macabeus descreve de forma vívida a revolta dos Macabeus, um capítulo marcante da história judaica. Em 167 a.C., a imposição de práticas helenísticas pelo rei Seleucida Antíoco IV Epifânio provocou uma intensa guerra de guerrilha liderada por Judas Macabeu. Contra todas as probabilidades, os revoltosos conseguiram retomar o templo em Jerusalém, um feito celebrado até hoje com a festa de Hanukkah, que lembra a rededicação do templo e o milagre do óleo que manteve a lamparina acesa por 8 dias. O segundo livro dos Macabeus muda o foco para a resistência dos mártires que preferiram morrer a renegar sua fé. Ele relata o sofrimento extremo de 7 irmãos e sua mãe, torturados por se recusarem a comer carne de porco, em obediência à lei judaica. Cada um deles, mesmo diante da morte, reafirmou sua fé na vida após a morte, confiando na justiça divina e na recompensa eterna. Esse livro também apresenta visões de anjos e intervenções divinas durante os conflitos dos Macabeus, reforçando a crença de que suas vitórias eram manifestações do apoio e da vontade de Deus. O terceiro livro dos Macabeus nos leva ao Egito, onde os judeus enfrentaram severas provações sob o reinado de Ptolomeu IV. Um episódio particularmente angustiante ocorre quando o rei ordena que os judeus sejam esmagados por elefantes embriagados, uma sentença de morte quase certa. No entanto, de forma milagrosa, os elefantes se voltam contra os soldados egípcios, poupando a comunidade judaica da destruição. Esse resgate dramático destaca temas centrais do texto, como a proteção divina e a salvação milagrosa. Passando agora para as visões místicas e apocalípticas presentes na ascensão de Isaías, esse texto mergulha profundamente na jornada espiritual do profeta Isaías através dos 7 céus. Acompanhado por um anjo, Isaías percorre esses reinos celestiais, encontrando diferentes ordens de anjos e observando os caídos, até alcançar a visão suprema do trono divino no 7º céu. Este relato é repleto de descrições de serafins, querubins e outros seres celestiais, oferecendo uma representação detalhada da hierarquia do céu, raramente encontrada em outros escritos cristãos antigos. O ponto mais alto dessa experiência visionária é o momento em que Isaías testemunha a descida do Messias à terra. Ele vê o Filho de Deus deixar voluntariamente o céu mais alto, assumir forma humana e suportar sofrimento e morte causados por forças demoníacas. No entanto, a narrativa não termina em tragédia. Isaías também contempla a vitória do Messias sobre o mal, sua ressurreição e sua gloriosa ascensão de volta ao céu, onde é entronizado como soberano sobre tudo. Por fim, os textos de Baruque e a carta de Jeremias, escritos durante o exílio na Babilônia, trazem reflexões profundas sobre o pecado, o arrependimento e a loucura da idolatria. Baruque apresenta uma lamentação comovente sobre a destruição de Jerusalém, entrelaçada com o reconhecimento sincero de que os pecados de Israel foram a verdadeira causa da tragédia.
No entanto, o texto não se prende apenas à dor, mas aponta para a esperança, indicando que a redenção e a restauração são possíveis se o povo voltar-se para Deus com arrependimento. Em contraste, a carta de Jeremias é uma crítica direta à adoração de ídolos, zombando das divindades pagãs da Babilônia, inertes e impotentes. A carta é um apelo forte aos judeus exilados, encorajando-os a manterem-se fiéis ao único Deus verdadeiro, o único com poder para aliviar seus sofrimentos e restaurar seu destino. Ao mergulharmos nas profundezas desses textos da Bíblia ortodoxa etíope, torna-se evidente que não se trata apenas de narrativas antigas. Eles são repletos de profecias, ensinamentos espirituais e advertências que continuam relevantes tanto para os primeiros seguidores judeus e cristãos, quanto para a sociedade atual. Curiosamente, os temas desses escritos também podem oferecer pistas para interpretar eventos proféticos futuros. Um aspecto notável da Bíblia ortodoxa etíope é sua análise abrangente do domínio angelical e do conflito constante entre o bem e o mal. Obras como o livro de Enoque, a Ascensão de Isaías e o livro dos Jubileus apresentam retratos detalhados das ordens angelicais, da queda de certos anjos e de seu impacto sobre a humanidade. Mas por que isso é significativo hoje? A ideia de uma batalha entre o bem e o mal continua presente. O conceito de guerra espiritual, onde anjos e demônios influenciam os acontecimentos do mundo, permanece como um elemento central da doutrina cristã. Embora alguns considerem esses livros excluídos como excessivamente místicos ou especulativos, eles iluminam dinâmicas ocultas que ainda afetam nossa realidade. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é apenas contra inimigos visíveis, mas contra forças espirituais das trevas. Será possível que os relatos dos vigilantes no livro de Enoque, com sua revolta e o colapso moral que se seguiu, ainda ecoem nos dias de hoje? Poderiam esses escritos nos ajudar a compreender mais plenamente o conflito espiritual que continua se desenrolando ao nosso redor? Vários dos textos excluídos presentes na Bíblia ortodoxa etíope contêm profecias sobre o Apocalipse que não apenas ecoam previsões bíblicas tradicionais, mas também refletem situações atuais do mundo. No livro de Enoque, são apresentadas descrições vívidas da destruição iminente, nas quais tanto os humanos quanto os anjos rebeldes são julgados. Esses relatos ilustram com clareza as funções messiânicas que Jesus assumiria, segundo os relatos do Novo Testamento, mostrando o Filho do Homem executando a justiça divina sobre os ímpios. Além disso, as revelações de Enoque descrevem o confronto final entre as forças do bem e do mal, a aniquilação das entidades malignas e a restauração da virtude na terra. De forma semelhante, a Ascensão de Isaías oferece um relato marcante da descida do Messias dos domínios celestiais à terra, onde enfrenta e derrota Satanás. Essas profecias sugerem um conflito cósmico eterno que continua a se desenrolar ao longo dos tempos. Diante do mundo atual, marcado por tensões crescentes, catástrofes ambientais e desordem espiritual, surge a pergunta: estaríamos nos aproximando da era apocalíptica? As profecias contidas nesses textos esquecidos podem estar nos conduzindo à compreensão do desfecho da história humana. Alguns estudiosos defendem que estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas e os ensinamentos contidos nesses livros podem lançar mais luz sobre os eventos por vir. Fenômenos contemporâneos como guerras, terremotos e pandemias parecem refletir as visões proféticas de Enoque sobre o fim dos tempos. Além disso, um tema recorrente nesses textos, especialmente no livro dos Jubileus, é a ênfase na necessidade de obedecer às leis de Deus.
Enquanto a Igreja Ocidental se afastou progressivamente dos costumes judaicos que moldaram o cristianismo em sua origem, a Igreja Ortodoxa Etíope continuou a observar essas práticas antigas com fidelidade. A guarda do sábado, as normas alimentares e a utilização do calendário solar, como descrito no Livro dos Jubileus, demonstram um compromisso firme com os mandamentos de Deus em sua forma mais pura. Essas práticas suscitam reflexões importantes para os crentes de hoje. Estamos realmente alinhados com as ordenanças divinas? Será que nos afastamos demais dos princípios fundamentais que deveriam nos guiar? Esses princípios, dados à humanidade desde o início, colocam em debate a importância de retornar a tais costumes. O Livro dos Jubileus defende que os mandamentos dados a figuras como Adão, Noé e Abraão foram instituídos como observâncias perpétuas. Isso levanta uma questão instigante. Será que os cristãos modernos deveriam seguir os mesmos preceitos dados aos patriarcas? O cristianismo atual teria perdido algo essencial ao se distanciar da obediência rigorosa às leis de Deus? Ao voltarmos nossa atenção para o significado da preservação dessas escrituras na Etiópia, fica claro que a Bíblia Ortodoxa Etíope não é apenas uma coleção religiosa, mas um verdadeiro tesouro espiritual que inclui textos rejeitados pelo cristianismo ocidental. A dedicação da Etiópia em proteger esses escritos vai além de um dever religioso. É um ato de resistência espiritual contra os esforços coloniais de diluir essas verdades ancestrais. Durante o período colonial, enquanto potências europeias impunham seu domínio religioso e político sobre a África, a Igreja Ortodoxa Etíope permaneceu como um bastião de resistência. A proteção dessas escrituras sagradas foi mais que um exercício espiritual. Foi uma declaração corajosa de soberania. A persistência da Etiópia em preservar as verdades bíblicas, mesmo quando foram abandonadas por outras tradições cristãs, sugere que a Bíblia Ortodoxa Etíope pode conter sabedoria guardada justamente para tempos como os nossos. Diante dos desafios sem precedentes que o mundo enfrenta, talvez seja a hora de trazer essas escrituras ocultas à luz. Exploramos a fundo os textos excluídos da Bíblia Ortodoxa Etíope, desde as visões enigmáticas de Enoque até as profecias de Isaías e as corajosas lutas dos Macabeus. Cada escritura revela mistérios e ensinamentos que nos convidam a repensar nossa compreensão da Bíblia e da trajetória do cristianismo. No entanto, esses documentos podem ser mais do que simples relíquias históricas. Talvez sejam peças-chave para decifrar o futuro. Num mundo marcado por incertezas, agitações espirituais e conflitos globais crescentes, surge uma pergunta crucial. Estaríamos ignorando um conhecimento essencial? Será que essas escrituras excluídas poderiam oferecer clareza sobre os conflitos espirituais que nos cercam? Poderiam elas lançar luz sobre as profecias apocalípticas e os desígnios divinos para a humanidade? Obrigado por nos acompanhar. Se essa jornada pela Bíblia Ortodoxa Etíope ampliou seus horizontes, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para espalhar essa luz.